Hoje é quarta-feira, dia 13 de junho de 2018 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, feedback dos betas, HoloLens 2, E3 e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Instagram, WhatsApp, ali por volta de meio-dia dessa terça-feira deu uma baleada monstra. Eu uso o WhatsApp Business, não tava conseguindo mandar mensagem pela conta do Coca-Tech, até desabilitou a conta. Falei, caramba, deu algum problema. Pediu, faz o cadastro de novo como business. Aí eu tentava fazer o cadastro, ele não deixava fazer. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí, meia horinha depois, voltou ao normal. E a mesma coisa aconteceu com o Instagram. Tava publicando uns stories e aí não publicava, atualizava o feed, não atualizava. E não foi só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro. Deve ter sido excesso de amor, porque o que não faltou nesse Instagram nessa terça-feira foi foto de casal. Até o seu Trump, né, tá de casalzinho com o Kim, que aparentemente deu certo. O Kim falou que vai desnuclearizar a Coreia do Norte. Agora, você veja como é que é essa história de fake news, que passa por essa coisa de curiosidade, de ignorância misturada com boa intenção. Você deve ter visto por aí um vídeo da Meghan Markle como toda robótica. O rosto não mexe, o olhar fixo, isso num programa de TV. A questão é que, sim, aquilo dali é verdade, não é montagem nem nada, só que aquilo dali é um vídeo promocional. Estão promovendo, eu vou deixar o vídeo aqui nas notas desse episódio, no Madame Tussauds, lá de Londres, eles estão com duas estátuas vivas, pessoas que se mexem, andam, interagem com os visitantes, e eles usam duas máscaras, uma do príncipe Harry e a outra da Meghan, e é aquela máscara de cera sem expressão. No vídeo promocional eles foram bem felizes, mostrando a Meghan porque realmente tá muito parecido. O Harry não, você olha, você vê que, né, carinha de boneco, mas a Meghan engana fácil. E a Apple tá promovendo a Copa do Mundo na Siri. Bacana ver essa iniciativa da Apple porque é uma maneira de, olha, tô apostando aqui na Siri, não esqueci da Siri não. Vi alguns reportes no Twitter de falha, mas a princípio tá funcionando bem. Você pergunta qual é o técnico, qual é a escalação, se um time vai pegar outro, a princípio bem natural, inclusive em português. Falando de Copa, lembrar que a Oi, junto da NET, vão oferecer transmissão dos jogos em 4K. E falando de Siri, Coca, com o AirPlay 2, quais os comandos que eu posso dar para Siri? Você pode, essencialmente, escolher aonde que aquele áudio vai tocar. Por exemplo, você já deve ter reparado que o seu Apple TV você associou a um cômodo. Então você pode chegar, carangueja, toca não sei o que lá na sala, onde sala vai ser o quê? O seu Apple TV. O Siri, toca em todos os alto-falantes tal coisa, aumenta o volume lá na sala. Essencialmente você adiciona o local onde que você quer que aquela música, aquela playlist seja tocada. Você pode também fazer a migração, pega essa playlist que tá rolando aqui no iPhone e continua tocando ela na sala. E uma funcionalidade que tá chegando no iOS 12 é o Live Hearing com os AirPods. Esse ouvindo agora, é o nome em português, estava disponível já desde 2014, 2015 com aparelhos auditivos, que é o quê? Você usar o iPhone como microfone. No ambiente espião, você quer ouvir uma conversa em outro cômodo, você ligava o ouvindo agora, deixava o iPhone lá no cômodo e ia pro outro e ficava ouvindo com o aparelho auditivo. Ou então, de repente, num ambiente barulhento, você dava o iPhone pra pessoa, fala aí no iPhone, uma espécie de, entre aspas, walk talk. Fala aí no iPhone que eu vou ouvir direto aqui no meu ouvido. E agora isso tá disponível através dos AirPods no iOS 12. Como é que você ativa? Você vai na central de controle do teu iPhone e vai ter um ouvidinho, o Hearing. E aí, quando você tocar nesse ícone na central de controle, vai abrir os AirPods dizendo ouvindo agora, liga e desliga. Nos Quick Actions do Mojave, vale lembrar que isso está aberto para você desenvolver os seus próprios Quick Actions. Assim como você pode desenvolver os seus próprios serviços, você pode desenvolver os seus próprios workflows, as suas próprias automações e pendurar como Quick Action. Obviamente, já tô preparando, hackeando a automação para essa novidade. E Coca, tá gostando do Mojave? Tá tendo problema no Mojave? Não, tá de boa a princípio. Tem algumas coisinhas, óbvio, que
que não funciona, mas no geral tá bem aceitável, não tem muitos bugs, tá bem usável. E olha que o meu uso é bem distinto, eu uso muito do processador. Lembro uma vez que eu comentei com vocês que ele usava muito do processador, determinadas tarefas acabavam não conseguindo executar no tempo porque eu tava renderizando vídeo, aí rodava o spin dump para fazer um diagnóstico daquilo que estava acontecendo. Como eu instalei uma nova versão, voltou o spin dump, então eu percebi, pô, a máquina tá meio agarrada aqui, tem umas horas que ela dá uma agarrada. Aí eu fiz aquele raio-x, olhei ali os processos que estavam rodando, o spin dump, preciso desabilitar o spin dump. Aí desabilitei o spin dump, tá mega de boa. Caso você queira saber como tá lá no Coca-Tech, bater spin dump, Coca-Tech, tailspin, você vai encontrar essa dica. E Coca, a PFS, vale a pena colocar a PFS? Já tem 1 ano esse sistema de arquivos, vale a pena colocar uma PFS especificamente num HDD? Pois bem, HPFS para SSD, armazenamento flash, é simplesmente mandatório, coloca agora. Fusion Drive tá chegando agora com o Mojave, ainda não dá para colocar. Fusion Drive é um misto de SSD com HDD, com HD eletromecânico. Especificamente para HD eletromecânico, você não vai ter muita vantagem, vai ter mais ou menos o mesmo comportamento. Você tem um ganho de segurança, criptografia, o FileVault do APFS é melhor do antigo HF Plus, vale a pena você usar, exceto se você faz muita edição e trabalha com arquivos grandes. Se você lida com podcast, se você edita vídeo, aí não vale a pena você usar isso no HDD, não vale a pena você usar o APFS, ele vai acabar fragmentando demais o disco, aí eu não usaria. Para as tarefas do dia a dia, eu ler e-mail, navegar, eu colocaria o APFS de boa. Agora, eu também, caso eu editasse vídeo, podcast, eu colocaria um SSD, porque os ganhos são estupendos. E a iOS 12, Coca, como é que tá a experiência? Super de boa a iOS 12, considerando que é um beta, não tenho do que reclamar, tanto da velocidade, da performance, da bateria, mega de boas. Lembrar também que o Mercado Livre, Mercado Pago na verdade, tá com aquela promoção de recarga a 50%, isso até R$30. Galera do Team Beta agradece, e não esquece de passar em coca.tech/Bitcoin para você baixar o seu roteiro completo com tudo aquilo que você precisa saber sobre Bitcoin. Notícias. Coca-Tech. E Coca, a Apple tá contratando gente para sua divisão de mídia, para sua divisão de conteúdo. Vira e mexe, aparece notícia, contratou fulano de tal, contratou Beltrano. O que você tem que entender é o seguinte, esse é um mercado novo para Apple e é um mercado onde as pessoas têm naturalmente uma visibilidade. Você sabe quem é o J.J. Abrams. Essas pessoas são celebridades, então qualquer movimento que essas pessoas façam, você acaba sabendo, acaba sendo noticiado. Você talvez não saiba quem é o Chris Lattner, LLVM, Swift. Nesse mundo de tecnologia mais low level, ele seria uma celebridade. E você tem diversas celebridades, só que essa movimentação de celebridade, a gente não fica sabendo. A Apple contrata diversas, digamos, celebridades tech que ficam debaixo do radar. O cara é mega fera em busca, mega fera em inteligência artificial. Então isso tem muito mais a ver com essa vibe de celebridade do meio do que propriamente como se a Apple estivesse investindo muito mais nessas pessoas que produzem conteúdo do que com a galera de tecnologia. Mas sim, óbvio, ela tá largando mó grana nessa área de conteúdo. E Coca, vai ter iPhone em 2019 com USB-C? Muita gente tá falando disso. Pois é um papinho meio assim. Pessoalmente, eu já falei aqui, acho que o USB-C não combina com o iPhone, não por causa da porta, mas pelo cabo. Quem já usou USB-C, pega o cabo USB-C, compara a grossura do cabo USB-C com a grossura do cabo Lightning. Você tem padrões para respeitar e aí você acabaria tendo, ok, você pode até ter um USB-C a la Apple mais fininho, mas na prática você acaba tendo um super cabo para algo que o Lightning já resolve e você ainda tem o Made for Lightning no final das contas, o MFI Made for iPhone, iPad e iPod. O USB-C combina muito com o Mac, com o notebook, mas não combina tanto assim com o iPhone. Galera do Jailbreak já pintou o jailbreak do iOS 11.3.1 e qual que é a verdade? Que acharam um bug de assinatura no Mac, qualquer um pode assinar um aplicativo e se passar como se fosse um aplicativo da Apple. Duas coisas aí. Tem uma maneira de você assinar aplicativos, digamos, de terceiros, e com isso você até bypassa o esquema de jailbreak, você consegue colocar aplicativos direto no seu iPhone, sendo seu, conectado via cabo. Aquele esquema de, pra pirataria especificamente, você nem precisa fazer jailbreak. Você precisa do jailbreak para facilitar esse processo de pirataria e para liberar determinados recursos do sistema. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é que existe um mecanismo de assinatura. E existe
existe uma API para você verificar a assinatura de um aplicativo. O que acontece é que os aplicativos que verificam a assinatura, muitos deles entenderam errado como usar essa API e estão usando da maneira errada. Entre eles, até o próprio Little Snitch que eu uso, ele não está usando a API da maneira correta. Então, não chega a ser uma falha. A Apple poderia ter lidado melhor com isso? Sim, poderia. Poderia ter uma documentação melhor? Sim, poderia. Mas isso parece estar muito mais no colo dos aplicativos do que propriamente da Apple. Claro que, no final das contas, pouco importa. Você, consumidor, você, usuário, é que não pode ser prejudicado, é que não pode ficar vulnerável. Falando de falhas, MacBook Pro, o sem Touch Bar de 2017, tá rolando algumas falhas no SSD e na placa lógica. A Apple já tá ciente disso. Quando eu fui na Apple ver a questão dos AirPods, o cara me falou, olha, curioso que eu atendi um outro cara com o mesmo problema que você, e ele tava com o iPhone 10 usando também o beta, exatamente o mesmo problema, talvez seja alguma coisa do beta, mas a Apple ainda não falou nada pra gente. Existe um sistema de comunicação, uma troca bem ativa, mas a gente só acaba sabendo aqueles casos que de alguma maneira saem fora da curva. A Apple tá sendo acusada de copiar o logo de um aplicativo, o logo do Atalhos pra Siri estaria igualzinho esse aplicativo, que pode ter copiado, sim, pode ter copiado, mas tem muito mais cara de ser coincidência do que qualquer outra coisa. Uma coisa é usar um nome em iPad, ela faz a pesquisa, vê, você tem as pesquisas em cima de marca, você tem também por imagem, mas por imagem é diferente, então tem mais cara de coincidência do que qualquer outra coisa. Muito mais provável que o logo dessa empresa tenha sido inspirado no mesmo conjunto de ideias que a Apple também se inspirou para fazer o logo dos atalhos. Falando de podcast de áudio no WatchOS 5, o Pocket Cast disse, vai rolar de fazer download, só não vai rolar de fazer streaming. Alô, independência. A gente teve algumas mudanças nas guidelines dos aplicativos para os desenvolvedores. Por exemplo, minerar criptomoeda não pode, tá banido. Outra coisa que você não pode fazer agora é armazenar lista de contato de usuários. Você pode baixar a lista de contatos, você pode dizer, eu quero acessar os seus amigos, a sua lista de contatos, para ver se você conhece alguém dentro aqui dessa rede social e tornar vocês amigos aqui. Você pode pedir a lista de contatos dizendo o porquê você vai usar. Só que você não pode salvar essa lista e vender para terceiros. Você não pode ir baixando, vai acumulando, faz um banquinho de dados e depois vende isso tudo. É um novo jeito Apple de não se enrolar com uma possível Cambridge Analytica. Aliás, falando de Cambridge Analytica, o Facebook respondeu. Ele não estava devendo algumas perguntas para o Congresso americano? Saíram respostas mais de 200 páginas, até documentos diferentes dependendo do comitê. A Rússia também andou cogitando a possibilidade de Zuck, vem cá, explica aqui como é que essa história aí que você tá falando que a gente interferiu nas eleições americanas. Mas no geral a Rússia é meio anti-Estados Unidos, acho que isso não vai muito pra frente, mas houve movimentação nesse sentido. Falando do Zuck, agora você vai conseguir, por que não, né? Fazer compras no Stories, no Facebook, nesse dia vai ser expandido, agora vai se chamar Facebook Memories e vai dizer, olha, hoje aqui é aniversário de fulano de tal, você não quer, aí pega uma foto de vocês dois, você não quer compartilhar essa foto, você não quer dar os parabéns, tá mais espertinho. Tesla mandando 3 mil funcionários embora, isso dá mais ou menos uns 10% da sua força de trabalho, tem algo na casa de 30 mil empregados. Pô, Coca, mas eles não estavam contratando. Então, tem a questão da automação que deu ruim e tá contratando galera pra, entre aspas, apertar os parafusos, para montar os carros. Mas você tem outras divisões, você tem pesquisa, design, tudo aquilo para fazer um carro. Falando de Google Home Now agora suporta múltiplos comandos, até 3, se eu não me engano, isso de uma vez só. Apaga a luz da cozinha, liga a luz da sala, liga a televisão. Um uso de aplicativo que eu achei curioso, isso é o aplicativo da Liga Espanhola de futebol. Ele agora tá pedindo acesso ao microfone. Ele fica escutando o ambiente para ver se tá rolando uma partida de futebol espanhol e descobre se aquele lugar, peraí, ele tem licença para ficar retransmitindo o jogo? Tipo, passando o jogo aqui no bar. Ele tem direito a fazer essa retransmissão? Esse monitoramento não fica ligado direto, só no momento dos jogos. Eles dizem que não ficam te monitorando, querem só realmente saber se tá vendo alguma retransmissão ilegal, mas ainda assim, né, bem curioso. O Google deu um tapinha dentro do aplicativo do Google nativo no Podcasts, recebeu aqueles ajustes a lá Material Design. A Intel tá planejando para 2020 a sua primeira GPU discreta, ou seja, uma GPU não integrada na GPU, como é hoje. A Apple, em patente, tá brincando com aquela questão de chips em 3D, de você, hoje é 2D, é uma folha de papel, começar a mudar essa estrutura e assim, obviamente, no todo, gerar chips menores e mais poderosos. Dia 3, Fortnite tá chegando no Nintendo Switch, mas a Sony não vai deixar rolar o crossplay. Isso aí é a política padrão da Sony, nenhuma novidade aí, é a política padrão de crossplay da Sony. O novo controle adaptativo
portativo do Xbox já tá disponível na pré-venda, aquele que eu comentei que tem 2 grandes trackpads circulares, que é para acessibilidade. A instalação remota de aplicativos. Já estava disponível você fazer isso em jogos no Xbox One. Agora você vai conseguir fazer isso também no Windows 10. Agora, Coca, eu quero saber quando é que vai chegar o novo Xbox. O papinho que tá rolando é que chegaria para 2020, assim como o novo HoloLens chegaria em 2019. E para finalizar, registrar 2 coisinhas. O Snapchat, ele tem os Snappables, que são jogos de realidade aumentada. Pode jogar com um amigo, você abre o Snapchat, abre o Snappable e ele vai jogando ovos e você tem que pegar esses ovos com a boca, digamos. Agora, para fazer um cascalhinho, vão ter jogos patrocinados, empresas vão poder criar os seus próprios jogos, lá, Lenses, uma maneira de monetizar o Snapchat. E o preview do Office 2017 empresarial para Mac já tá disponível. E assim, hackeando o Bitcoin, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.